Atos capítulo 20, versículos de 7 a 12, onde a palavra do Senhor vai nos ensinar o seguinte: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, e continuou falando até a meia-noite. E havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. E vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. E quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. E então subiu novamente, partiu o pão e comeu. E depois continuou a falar até o amanhecer, e foi embora. E levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Temos estudado esse texto da palavra de Deus e já vimos que Paulo estava tendo uma sensação. Não estava ainda claro o que iria acontecer, mas ele sabia que o ministério dele na cidade de Éfeso havia terminado. E ele começa a fazer uma viagem de despedida. E ele passa pelas igrejas onde ele havia plantado o ministério, pregado a palavra, para se despedir, porque dentro do coração dele havia a sensação de que provavelmente ele nunca mais voltasse àquela região, o que de fato veio acontecer. E antes que as profecias viessem confirmando que isso aconteceria, ele já estava sendo movido pelo Espírito nessa direção. E ele passa então pela cidade de Troade, e ali o pessoal faz um culto de despedida. E nesse culto nós podemos aprender, à luz da palavra de Deus, quais eram os elementos que compunham o culto naquele tempo, naquele contexto. E a gente pode trazer para a nossa realidade, dizer como é que funcionava o culto naquele tempo e como funciona o culto hoje. E nós aprendemos já há 2 semanas atrás que o culto se dava no primeiro dia da semana, e eles chamavam o domingo de o dia do Senhor. E é por isso, por causa da influência dessa prática cristã, que domingo na nossa língua tem esse nome, que quer dizer exatamente isso, dia do Senhor. E nós então separamos o dia do Senhor para adorar a Deus, e aprendemos como é importante a gente consagrar, trabalhar 6 dias, guardar um dia e dedicar esse dia ao nosso descanso e à comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. E depois aprendemos sobre um segundo elemento que eles praticavam no culto, que era a ceia do Senhor. Eles celebravam a ceia do Senhor como um memorial da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Eu queria continuar estudando esse texto e aprender um terceiro elemento que faz parte do nosso culto, que é o povo de Deus, o povo do Senhor. Diz assim o verso 7 e verso 8, dizem assim: no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, e continuou falando até a meia-noite, e havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. A igreja estava reunida à noite, e era domingo, e o domingo naquele tempo não era um feriado, não era um dia de folga, no qual as pessoas estavam liberadas dos seus trabalhos diários. Por certo, alguns cristãos, como nós já vimos, eram escravos e não podiam ir à reunião até que tivessem terminado todo o trabalho, e por isso a igreja se reunia à noite. E os cristãos encontravam-se em um cenáculo, ou seja, no quarto de cima das casas, como nós temos aqui em Curitiba os áticos das casas. Então aquele quarto maior em cima, eles se reuniam ali numa casa que era emprestada, porque naquele tempo não existiam templos cristãos. Os templos cristãos começaram a ser construídos só depois do 3º século, e muito provavelmente
algumas pessoas diferentes estavam dentro desse quarto. Alguns eram escravos, outros eram donos de casas como aquela, outros eram de países diferentes, de línguas diferentes, mas que estavam ali falando na língua daquela região. E nós poderíamos dizer que sempre o cristianismo foi um grupo muito misturado. Os cristãos foram um grupo muito misturado, um povo muito miscigenado, porque a palavra de Deus estava chegando e alcançando judeus, gentios, homens, mulheres, escravos, todas as pessoas. E apesar disso não existia distinções nacionais ou sociais, e os seus membros não faziam nenhuma diferença entre uns e outros, porque todos eram um só povo em Cristo Jesus. E se há uma beleza do cristianismo é essa: não importa o título da pessoa que está do teu lado, aqui nesse lugar a gente só se chama de irmão, não é verdade? Não é o título de quem está do lado que importa, é o irmão fulano, o irmão Beltrano, isso é que importa. Não importa de que lugar do mundo ele veio, não importa qual seja a cor da sua pele, não importa se tem dinheiro ou não tem dinheiro, não importa se tem estudo ou não tem estudo. Aqui dentro, quando Deus está olhando para a gente, e quando nós olhamos uns para os outros, a vontade de Deus é esta: que nós estejamos vendo o nosso irmão em Cristo Jesus. E a Bíblia chama isso de povo de Deus. É isso que significa ser povo de Deus. Um povo que tem um laço maior que o de sangue, um povo que tem um laço maior do que uma classe social. É porque o sangue de Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós, nos purifica de todo pecado, nos faz ser adotados por Deus como filhos de Deus, e isso nos é suficiente. Paulo diz isso de uma maneira muito forte em Gálatas 3, verso 28: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Eles não eram a igreja que tinha um público-alvo. É muito comum hoje, por exemplo, quando você estuda manuais de crescimento de igreja, que são tremendamente influenciados pela ótica do marketing, eles estão dizendo assim: olha, você como igreja tem que definir um público-alvo. Para quem você vai pregar o evangelho? E aí algumas igrejas dizem assim: bom, o nosso público-alvo é o Joãozinho que tem 30 anos de idade, entre 30 e 40 anos de idade, que está no mercado de trabalho nessa posição, que tem 2 filhos, e aí você define o público-alvo. E aí você prepara todas as atividades da igreja, olhando para uma pessoa que está dentro desse perfil. E aí, quando você começa a fazer isso, você diz: espera aí, mas onde está a igreja? Porque a igreja é muito maior do que isso. Algum tempo atrás, um colega pastor de uma outra denominação, conversando comigo, ele disse assim: olha, pastor, eu estou vivendo um problema muito sério. O problema é o seguinte: nós como igreja sonhamos em alcançar pessoas de um determinado público, de uma determinada vertente. Então, se você vai naquela igreja, o púlpito daquela igreja é uma prancha de surf, bem grande, não é? E aí ele prega atrás da prancha de surf. E aí aquele colega disse para mim assim o seguinte: mas sabe, aqueles surfistas começaram a se converter, e eles começaram a pregar o evangelho para o papai deles, para o vovô deles. Alguns se casaram e têm filhos, e agora eu não sei como fazer, porque tudo que a gente planejou não está funcionando mais. E aí eu dei um sorriso e falei: agora está na hora de ser igreja. Porque igreja é isso, a igreja é um lugar onde tem espaço para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para o universitário, para todo
povo, de toda língua, de toda raça, de toda cultura, de todo nível social, porque a Bíblia está dizendo que quando a gente se reúne aqui, nós precisamos ser o povo de Deus e ponto final. E por isso não pode existir a igreja do rico ou a igreja do pobre, tem que existir a igreja, e só isso. E Paulo estava dizendo que olhar para aquela igreja, o povo de Deus, era alguma coisa tremenda que criava impacto na sociedade. Por que cria impacto na sociedade? Porque não é assim que funciona na sociedade. John Stott disse que ser igreja é andar na contramão da cultura do tempo que a gente vive. E se a gente não quiser andar na contramão da cultura do tempo que a gente vive, não dá para ser igreja. Por quê? Porque muito provavelmente você vai ser recebido por uma pessoa lá no estacionamento, e alguém vai olhar para aquela pessoa lá no estacionamento e vai pensar, quem sabe, que ele é um funcionário, mas quem sabe ele seja um médico, um dentista, um advogado, um empresário que veste o seu jaleco de voluntário e vai lá cuidar do estacionamento. Porque se ele não tiver coragem de vestir o seu jaleco para estar lá no estacionamento para servir, ele não entendeu o significado do chamado cristão. Ou quem sabe você vai ser recebido na porta da igreja com um sorriso por alguém de terno e gravata, muito bonito, que era morador de rua e que hoje foi resgatado da rua e está aqui servindo, e você nunca vai saber que ele foi morador de rua, porque ele está lindo. Porque não importa, o que importa é aquilo que Jesus está fazendo no nosso coração. É tão gostoso quando a gente entende a dinâmica do povo de Deus, e a gente pode olhar para o lado, para frente, para trás e saber que aqui tem gente que nem a gente, de carne e osso, que tem problemas, que tem lutas, que tem dificuldades, e que não importa o que as pessoas lá fora coloquem de títulos ou posições, mas nós somos o povo de Deus, e toda separação, e todo muro, e tudo aquilo que podia nos desagregar, tem que cair por terra, porque Jesus carregou todas essas coisas que são humanas, pecadoras, degradantes na sua cruz, para que a gente pudesse ser um só povo. É isso que diz a Bíblia, em Efésios capítulo 2, versículos 14 a 22. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gregos, fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Por isso, porque Deus está unindo todos nós num só povo e fazendo uma raça que não tem uma identidade genética, mas tem uma identidade espiritual.
todo sectarismo, toda divisão, todo favoritismo não faz parte do grande milagre de Deus, daquilo que Ele está fazendo no coração dos homens, porque o que Ele está fazendo é uma santa reconciliação dos homens com Deus e dos homens com os seus semelhantes. Porque se não for assim, não tem sentido a nossa mensagem. A nossa mensagem só tem sentido se eu olhar para a pessoa que está do meu lado e reconhecer que ali está um irmão que carece da graça de Deus, que carece da misericórdia de Deus tanto quanto eu, e que se não fosse a graça de Deus, nem eu, nem aquela pessoa estaria aqui do meu lado. É tão tremendo isso que quando a Argentina e a Inglaterra estavam em guerra por causa das Malvinas, houve um grande congresso internacional e existiam delegados da Argentina e da Inglaterra nesse congresso internacional, crentes. E aí chegou um dado momento naquele encontro, um momento de oração, quando os delegados da Argentina e os delegados da Inglaterra, que estavam no mesmo congresso, se abraçaram, choraram e pediram perdão mutuamente pelas agressões que um e outro estavam fazendo. Talvez os governos não fizessem isso, mas aqueles irmãos podiam fazer, porque naquele lugar, naquela hora, eles eram o povo de Deus, e qualquer outra coisa não tinha sentido ou significado, a não ser que eles eram irmãos em Cristo Jesus. Num outro congresso, onde tinham mais de 7.000 pastores do mundo todo, foi pregar uma senhora chamada Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, ela foi uma refugiada da perseguição nazista, ficou escondida durante muito tempo num quarto de uma casa de alguém que a abrigou, foi descoberta, foi levada para um campo de concentração, e ela escreveu a sua história e se tornou uma pregadora do Evangelho. E ela então, já bem velhinha, foi convidada a dar uma palestra, a falar naquele congresso. E ela deu a palestra, ela fez o sermão mais estranho que alguém pode imaginar. Estava sentada ali à frente, estavam sentados Billy Graham e outros grandes nomes do Evangelho no mundo. E quando lhe deram a palavra, ela foi à frente e começou a gesticular, fazendo assim e tentando olhar, e começou a caminhar pelo auditório, fazendo assim, e começou a olhar, e como se procurasse alguma coisa e não falava nada. E foi tremendamente impressionante, porque ela fez isso por 15 minutos. Você imagina isso? Agora, na hora do sermão, você começa a fazer assim, e olhar para um lado e andar para o outro, e olhar e procurar, 15 minutos. Ela tinha 20 minutos de mensagem. 15 minutos ela fez isso. Começou a gerar um tremendo incômodo. O que está acontecendo? Algumas pessoas chegavam perto dela e diziam: a senhora está precisando de alguma coisa, posso ajudar? Alguém vinha, trocava o microfone e ela continuava olhando. Aí ela subiu ao púlpito e dizia assim: onde estão os servos de Deus? Onde estão os servos de Deus? E o sermão dela durante 5 minutos foi perguntar: onde estão os servos de Deus? 5 minutos. Aqueles que estavam presentes começaram a dizer que houve um profundo constrangimento do Espírito naquele lugar. O Espírito de Deus começou a se derramar naquele lugar, porque ali estavam pessoas orgulhosas, pessoas que apresentavam os seus títulos, pessoas que estavam contando do seu grande ministério,
pessoas que estavam se ufanando dos seus métodos, da sua estratégia, do seu jeito de Deus, e lá estava aquela senhora marcada pela vida, enrugada, machucada, com uma história de vida tremenda, que só perguntava: onde estão os servos de Deus? E quando o Espírito de Deus fez com que aquele povo entendesse o que estava acontecendo, começou um grande quebrantamento, e alguns começaram a chorar aqui e acolá e acolá. E o primeiro a se ajoelhar foi Billy Graham, e começou a chorar diante de Deus e a orar, e de repente você podia ouvir o soluço daqueles 7.000 pastores dizendo: Senhor, eis-me aqui, me perdoa pelo meu orgulho, pela minha vaidade, pelo meu coração endurecido, porque na verdade nós não somos nada, 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 nada a não ser servos do Altíssimo. Queridos, se a gente não tiver esse mesmo sentimento, a gente nunca vai entender o que é igreja. Sabe quem está aqui hoje? Um servo de Deus. E se você ainda não é servo de Deus, então não entendeu nada. Porque servir a Deus é se colocar na mesma condição que Jesus se colocou. E lá, o livro de Filipenses vai dizer que Jesus não se valeu da posição que ele tinha. Filipenses 2 fala sobre isso. Sendo Deus, ele não se valeu da posição que ele tinha, mas por amor a nós, ele se humilhou na forma de servo, e se humilhou até a cruz. E aí então Paulo vai dizer: você quer entender o que é ser um cristão? Copia Jesus, e aprenda a entender que você só é servo de Deus. É assim que funciona no reino. E a gente aprende a se submeter uns aos outros. Eu hoje queria convidar você a fazer parte de um povo que é maior que uma raça, é maior que uma classe social, que é maior que uma ideologia, é maior que o tempo, é maior que a geografia, porque tem a ver com o Todo-Poderoso Senhor da minha vida. E para ser parte desse povo tem que ser servo. Se você não quiser servir, não dá para ser parte desse povo, porque nós vamos servir a Jesus servindo uns aos outros, e se não pudermos servir uns aos outros, não podemos servir a Jesus. É isso que a Bíblia diz. Naquele dia ele vai separar um do lado e outro do outro, e vai dizer: olha, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel, porque quando tive fome me deste de comer, quando tive sede me deste de beber, quando tive frio me cobriste. E vão perguntar: quando fizemos isso? Toda vez que fizestes a um dos meus pequeninos, a mim me fizestes, diz a Bíblia. Se você não quer servir, não tem lugar para você no povo de Deus. E se você não quiser ter compromisso com um povo, com um lugar, com uma igreja, também não tem lugar para você no reino de Deus. Porque a gente só pode concretizar esses valores sendo parte desse povo.